De acordo com estudos da Embrapa, em parceria com a FGV, cerca de 41,5% dos brasileiros jogam comida fora regularmente. Quando a gente traduz isso para uma família de 4 pessoas, estamos falando de aproximadamente 42 quilos de comida desperdiçada por mês. Isso dá mais de 500 quilos de alimento por ano indo direto para o lixo. E agora vem a parte que pouca gente percebe: isso não é só comida sendo jogada fora, é dinheiro sendo jogado fora. Em média, esse desperdício pode representar até R$ 2.500 por ano. Enquanto isso, muita gente repete a mesma frase: eu trabalho, me esforço, mas o dinheiro nunca sobra. Talvez ele esteja indo embora, em silêncio. E não para por aí. Segundo a Anfávia, manter um carro popular no Brasil pode custar cerca de R$ 21.000 por ano, ou seja, aproximadamente R$ 1.750 por mês. Agora soma isso com pequenos hábitos do dia a dia. O cafezinho de 10 a 20 reais. Se você faz isso 2 vezes por semana, são de 80 a 160 reais por mês. Se for todo dia, pode passar de 400 reais mensais. E é aqui que muita gente se perde, porque não são decisões gigantes que destroem uma vida financeira. São pequenos hábitos repetidos todos os dias. Se você pesquisar como enriquecer rápido, vai encontrar muitas formas de fazer isso, nos canais que vendem métodos mirabolantes, mas que no final das contas trazem mais consequências desastrosas que solução. Esse vídeo mostra 8 hábitos pouco atraentes, mas extremamente eficazes que podem transformar completamente a sua vida financeira. Quanto mais você tiver gestão financeira, mais você conseguirá prosperar financeiramente. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve no canal agora, porque aqui você não vai encontrar promessa de dinheiro rápido, você vai encontrar o que realmente funciona. Primeiro hábito: dirigir um carro mais velho por mais tempo. Carros perdem cerca de 10 a 20% do valor só de sair da concessionária. E nos primeiros 12 meses, essa perda pode chegar a 30%. Quem compra um carro com 2 ou 3 anos de uso, pega justamente a parte menos dolorosa, da desvalorização. Se você compra um carro de R$ 80.000 e pode perder entre 8 mil a 15 mil reais imediatamente. Ou seja, você perdeu mais do que muitos brasileiros conseguem economizar em um ano. O ideal é usar o veículo ao máximo, até o momento em que grandes reparos comecem a se tornar frequentes. E mais, quando você compra um carro já usado e mantém por alguns anos, muitas vezes consegue vender próximo à tabela. Ter um carro mais simples pode gerar uma economia enorme. Então, engula o ego e ignore os olhares de quem vive de aparência. Segundo hábito: saber o preço das coisas no supermercado. Não improvise nas compras. Saiba quanto as coisas custam. Isso ajuda você a montar um orçamento realista, reduz desperdício e melhora sua organização no dia a dia. Terceiro hábito: consuma tudo antes de comprar mais coisas no supermercado. Antes da próxima ida ao supermercado, esvazie a sua geladeira, olhe o que tem nela, olhe sua despensa e o seu freezer. Use o que já tem ao invés de acumular. Compre o que realmente vai consumir. Quantas vezes você comprou frutas e viu apodrecer? Essas pequenas perdas, quando somadas, viram um desperdício enorme ao longo do ano. Um hábito simples: pegue uma semana por mês e veja o que tem na geladeira, freezer e despensa. Use a criatividade para consumir o que tem. Esse simples hábito pode te ajudar a reduzir os gastos em alimentação e menor desperdício. Quarto hábito: prepare suas bebidas em casa. Como falamos no início, cada ida à cafeteria pode custar entre 10 a 20 reais. Se você gastar 15 reais por dia, isso dá cerca de 450 reais por mês. Se você reduzir e passar a preparar as suas bebidas em casa, como café, sucos, mesmo comprando grãos selecionados, a economia será maior. O que dá um total de R$ 2.160 ao ano se você comprar 3 vezes por semana durante um ano. Se você aplicar esse valor anualmente durante 30 anos, a uma taxa média de 8% ao ano, no final desse período você terá acumulado aproximadamente 245 mil, que representa um quarto de R$ 1 milhão. Se você gastar R$ 25 por dia em pequenas compras, isso dá mais de R$ 9.000 por ano. Deixe as visitas às cafeterias e lanchonetes para momentos especiais, não como rotina. Quinto hábito: almoce em casa ou leve seu almoço para o trabalho.
Uma pessoa que almoça fora pode gastar, em média, R$ 700 por mês, R$ 8.400 por ano. Levar comida de casa pode parecer simples, mas tem um impacto enorme no longo prazo. Quando for viajar, leve um lanche com você. A espera no aeroporto pode ser longa e a fome aparece. E aí vem o problema: tudo lá dentro é mais caro. Um simples café, um salgado ou uma água custam bem mais do que o normal. Levar algo de casa é um hábito simples, mas que evita gastos desnecessários e ainda te dá mais autonomia durante a viagem. Aeroportos e locais turísticos costumam ter preços muito mais altos. Durante as férias, a alimentação costuma pesar ainda mais no orçamento. Uma estratégia simples e muito eficiente é, ao chegar no destino, passe primeiro em um supermercado. Compre o básico para o dia a dia: água, café, pão, queijo, iogurte, frutas. Isso já resolve cafés da manhã, lanches e até pequenas refeições. Além disso, evite comer todos os dias em locais turísticos. Procure restaurantes frequentados por moradores. Normalmente são mais autênticos e bem mais baratos. Pode parecer detalhe, mas essa escolha, ao longo de uma semana, pode representar uma economia de mais de R$ 1.000. E o melhor, sem abrir mão da experiência. Não é glamour, mas é inteligência financeira. Sexto hábito: prefira compras presenciais. Quem compra online pode gastar entre 20% a 30% a mais. Isso acontece principalmente por 3 fatores. E antes de tudo, é importante reconhecer: comprar online é uma grande comodidade. Facilita a rotina, economiza tempo e, para muitas pessoas, já faz parte do dia a dia com consciência. Mas para outras, essa facilidade acaba virando armadilha. A facilidade de compra. No ambiente digital, tudo é rápido demais. Um clique, cartão já salvo, compra em segundos. E quanto menor o esforço, menor o tempo de reflexão. Você decide antes mesmo de pensar. O parcelamento facilitado. No Brasil, parcelar virou regra. 10 ou 12 vezes sem juros. Parcelas que parecem pequenas, mas um total que pesa no final. O problema não é a parcela, é o acúmulo silencioso de várias delas. Os algoritmos de recomendação, as plataformas não param de te incentivar. Quem comprou isso também levou. Produtos relacionados, ofertas relâmpagos. Tudo é pensado para aumentar o valor da sua compra sem você perceber. E quando esses 3 fatores se juntam, o resultado quase sempre é o mesmo. Você gasta mais do que precisava. Quem gastaria R$ 500 pode acabar gastando R$ 600 ou R$ 650. No ano, isso vira até R$ 1.800 a mais. O problema não é o preço, é gastar sem sentir que está gastando. Sétimo hábito: reduzir compras de roupas. O brasileiro gasta, em média, entre R$ 1.200 a R$ 1.400 por ano com roupas, e muitas dessas peças nem são usadas. A moda criou uma falsa necessidade de renovação constante. Montar um guarda-roupa funcional não é sobre ter mais, é sobre ter melhor. Monte um guarda-roupa funcional. Isso significa ter menos peças, mas que realmente funcionam, combinam entre si, atendem diferentes ocasiões e fazem sentido para a sua rotina. Isso simplifica suas escolhas no dia a dia e reduz de forma natural as compras por impulso. Quando o seu armário está organizado dessa forma, você ganha tempo, praticidade e começa a gastar muito menos com roupas ao longo dos anos. E aqui entra uma mudança de mentalidade importante. Pare de olhar apenas o preço e comece a olhar o custo por uso. Por exemplo, uma jaqueta de R$ 300 pode parecer cara à primeira vista, mas se você usar 50 vezes, ela te custou R$ 6 por uso. Agora pense, quantas peças baratas você comprou e usou só uma ou 2 vezes? No final, o barato sai caro. Um guarda-roupa funcional reduz desperdício, aumenta o aproveitamento e transforma a forma como você consome. Antes de comprar, faça uma pergunta simples: eu vou usar isso o suficiente para valer o que estou pagando? Oitavo hábito: pague-se primeiro, antes de qualquer conta, antes de qualquer gasto. Quando o seu salário cair na conta, uma parte dele já precisa ter destino. E esse destino é você. Configure um débito automático para investimentos, sem depender de decisão, sem depender de motivação.
Porque aqui está o ponto mais importante. Quem investe o que sobra, quase nunca investe. Mas quem investe primeiro, aprende a viver com o que fica. Essa inversão muda tudo. Você deixa de tratar investimento como se der e passa a tratar como prioridade. E existe uma explicação psicológica muito forte por trás disso. A gente não sente falta do dinheiro que não vê. Quando o valor já sai automaticamente, você se adapta ao novo padrão de vida sem sofrimento. E aos poucos começa a ajustar seu consumo de forma natural. Sem perceber, você está construindo disciplina. Sem perceber, está acumulando patrimônio. E é exatamente assim que muitas pessoas constroem riqueza. Não com grandes movimentos, mas com pequenas decisões repetidas ao longo do tempo. Essa inversão de investir primeiro faz com que muitas pessoas consigam acumular volumes significativos lá na frente. Esses hábitos irão te ajudar a criar riqueza e não somente parecer rico nas redes sociais. Existe uma percepção muito equivocada sobre riqueza. Muita gente acredita que ficar milionário acontece rápido, com um grande negócio, um investimento perfeito ou um golpe de sorte. Mas a realidade é bem diferente. Na prática, a construção de patrimônio é um processo lento, consistente e muitas vezes silencioso. Estudos de planejamento financeiro mostram que, em média, uma pessoa leva entre 20 e 30 anos de disciplina para construir o primeiro milhão, investindo R$ 500 por mês, cerca de 32 anos para alcançar R$ 1 milhão, média de rentabilidade de 0,7% ao mês. Investindo R$ 700 por mês, o tempo pode cair para algo em torno de 28 anos. Por isso se diz que o primeiro milhão é o mais difícil, não porque é impossível, mas porque no início o crescimento é lento, muito lento. E é exatamente nesse momento que muita gente desiste. Só que para quem continua, os juros compostos começam a trabalhar. E o que parecia pequeno começa a ganhar força. No final, construir riqueza não exige genialidade. Exige algo que pouca gente está disposta a sustentar por tanto tempo. Tempo, consistência e paciência. E é isso que de verdade separa quem acumula, de quem só tenta parecer que acumulou. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal para acompanhar nosso conteúdo e compartilha com alguém. Alguém que também sente que o dinheiro não sobra no fim do mês. Porque às vezes não é falta de dinheiro, é falta de direção. E lembra, conhecimento que salva. É da minha conta, da sua conta e da nossa conta.